Boa noite. O pessoal de casa está ouvindo? Vocês sabem que a gente foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente lê esse livro aqui, né? Que é o Shodoka. Na verdade, nas quintas-feiras a gente lê alguma obra do Zen e, por enquanto, é essa aqui. Se vocês já acompanharam alguma vez, Josi, não sei se já acompanhou, não, né? Então, nas quintas-feiras a gente tem lido essa obra, na verdade, alguns versos dele, né? A obra é chamada Shodoka, o canto do Satori imediato. O texto sagrado essencial do Zen. Esse livro, na verdade, são alguns versos curtos, de um monge chamado Ryoka Daishi, um monge chinês, e tem um comentário de um monge mais recente, né, chamado de Deshimaru. Então vamos. Eu chamo de trechos clássicos porque a gente não lê a obra toda, né? A gente não lê todos os capítulos, a gente sai cortando algumas partes. Só que no Shodoka, o negócio é interessante, porque a gente tenta não ler tudo, mas não consegue não ler tudo. Primeiro porque é muito tocante o conteúdo que tem aqui, sabe? Ele consegue, como eu gosto de dizer, ele consegue dar umas lapadas na gente, abrir, chamar a nossa atenção, abrir o nosso olhar de uma forma bem carinhosa e muito profunda ao mesmo tempo. Diferente do mente zen, mente de principiante, que ao ler, eu costumava sair todo sequelado da leitura. Inclusive, eu tenho esse livro, eu tenho a impressão que foi Paulo San que me arrumou esse livro, né? E eu agradeço a ele. Eu já tinha ouvido muito falar naquela obra, Mente Zen, Mente Principiante, só que eu nunca tinha lido. E esse livro aqui, o Shodoka, ele foi me apresentado pelo meu primeiro professor, o Monji, né, Inko Sensei. Mas vamos deixar de conversa, vamos ler aqui o verso. O verso diz o seguinte: o corpo espiritual, Dharmakaya, de todos os Budas, entra na minha natureza. Minha natureza se harmoniza com o espírito do Tathagata. Uma sabedoria inclui perfeitamente todas as sabedorias. Não existe nem forma, nem consciência, nem ação do karma. Esse é o verso 48, chamado o Zazen como um espelho. Vou ler de novo o verso. O corpo espiritual Dharmakaya, de todos os Budas, entra na minha natureza. Minha natureza se harmoniza com o espírito do Tathagata. Uma sabedoria inclui perfeitamente todas as sabedorias. Não existe nem forma, nem consciência, nem ação do karma. Vamos ao comentário. Entendi um total de 0 coisas. Também. Já entendeu muito aqui? Alguém já entendeu 0 coisa, então tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue entender agora com os comentários do verso. Deshimaru Roshi, ele comenta o seguinte. Abre aspas. O corpo espiritual de todos os Budas entra na minha natureza. O que isso significa? Isso significa que,
durante o zazen, o espírito do Buda penetra no seu corpo e que a sua consciência assume a natureza de Buda. Quem pensou em alguma coisa, incorporação, tem nada a ver uma coisa com a outra. De novo, o corpo espiritual de todos os Budas entra em minha natureza. Isso significa que durante o zazen, o espírito de Buda penetra no seu corpo e que sua consciência assume a natureza da de Buda. O Satori não é obtido depois da prática do zazen. O Satori se encontra aqui e agora no zazen. Satori é percepção da... Que é assim, tem Samadhi, tem Keisho e tem Satori. Keisho é quando você tem a experiência de ver a sua natureza verdadeira. Quando você vê além da sua identidade. Bonito, né? No Keisho você consegue se ver além desse personagem do dia a dia. Além da identidade. Além da aparência. Isso é Kensho, né? Isso é o Keisho. Isso é relativamente fácil de ver. O Satori é a habilidade que a gente, quando pratica, pode acessar de ver Keisho na hora que desejar. Não na vida diária ainda, só no zazen. No início, no zazen, que é mais fácil. Então é uma prática, né? Não é uma... Então, você tem Samadhi, que é quando você, principalmente no zazen, você começa a se conectar com tudo que existe, começa a perceber isso, que você é um com todo. Aí você pode ver a sua verdadeira natureza, que pode ser muito rápido, ou não também. E aí você pode adquirir essa sabedoria de voltar a ver a sua natureza, que é chamado Satori. É uma prática, é um treino. Né? E a forma que a gente no Zen usa para isso é o zazen. E a iluminação? A iluminação. É o quê? Manter Tem o muita Satori? coisa. Tem outras Hoje coisas. tem muita coisa. Eu estava conversando com uma pessoa mais cedo no WhatsApp É, sobre a iluminação. é, Existem iluminações de diferentes graus. As nossas iluminações, elas são flashes, e não a iluminação completa do Buda. Na iluminação completa do Buda, os Budas conseguem ver as suas vidas anteriores, conseguem ter acesso aos chamados registros acássicos, ou seja, que é a memória, tudo que já aconteceu no universo. O Zen não está preocupado nem com a iluminação, de passar. O que o Zen quer é que a gente consiga viver o dia a dia com consciência. É isso que ele vai falar daqui a pouco. A iluminação é uma consequência da prática. Mas a experiência mística era disponível para todos nós. Samadhi, um com todo, Kensho, vê a sua verdadeira natureza, vê além da identidade. E Satori, a habilidade de voltar a ver essa verdadeira natureza. Vamos lá, vamos continuar. Ele diz assim: minha natureza se harmoniza com o espírito dos Budas, dos seres iluminados. Essa frase tem o mesmo sentido que a anterior. Não há mais dualismos, mas unidade e completa harmonia. O verdadeiro Satori. O Zazen é o Satori. Mas o ensinamento de Buda e de Bodhidharma não diz que você receberá o Satori pela prática do Zazen. O ensinamento de Dogen era muito severo a este respeito.
O Satori não é nem energia, nem uma condição especial. O Satori é apenas uma volta à nossa condição natural. Se você passar o seu tempo em zazen, concentrado sobre esses koans, sem descanso, seu corpo e seu cérebro irão se esgotar. O seu espírito encontrar-se-á em condições especiais, anormais. E isso não é o verdadeiro Satori. Da mesma forma, quando você tiver visões do Buda, quando você o ouvir, quando você o sentir, ou quando você perceber as cores. Essas condições psicológicas particulares não são o verdadeiro Satori. Um espelho, por exemplo, pode refletir tudo o que existe. Um espelho, por exemplo, pode refletir tudo o que existe. A nossa consciência durante o zazen torna-se como um espelho. O sujeito e o objeto se unificam. O espelho reflete tudo. Você sabe qual é o espelho, né? Que ele está falando aqui. Não é o espelho, o espelho. O espelho reflete tudo. Ele é sempre imutável. Seu espírito é mushin, ou seja, mente vazia. E assim você pode ver tudo. O zazen é como um espelho. Uma sabedoria compreende todas as sabedorias. Um ponto da terra se estende a terra inteira. Nada é tudo. Nada é uma única coisa. A sabedoria não tem forma, não tem matéria. Ela não tem consciência, nem karma. Quem tem karma é a ilusão. Vamos encerrar. Os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres que possamos nos tornar o caminho do melhor. Para você que está em casa, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.